Gerenciamento do valor agregado. Uma das grandes dificuldades dos profissionais para adotar uma boa ferramenta para a gestão de obras está em ter uma leitura única, precisa e segura da evolução da obra, tanto em termos de prazo como de custo, de forma que possa avaliar a aderência ao planejamento e ao orçamento, bem como servir de apoio à tomada de decisão. Essa dificuldade decorre da falta do orçamento e do planejamento no momento adequado, ou seja, antes da execução. Mas não só isso. Esses dois elementos precisam ser construídos em conjunto e sobre uma mesma estrutura, de maneira a ser possível correlacionar os dados. Dentre as técnicas de avaliação de desempenho das obras e empreendimentos, o gerenciamento do valor agregado se destaca como uma excelente ferramenta para a gestão de obras por fornecer resultados precisos a partir da integração dos dados de custo e prazo, permitindo ao gestor da obra ter uma leitura clara da situação atual do andamento da obra, fazer análise de desempenho e previsões. Primeiro vamos entender o que é valor agregado. E eu trago uma definição do Marcos Possi, que é a seguinte: é o valor em unidades monetárias do trabalho realmente produzido. Esse valor, quando comparado ao valor planejado no tempo e com os custos reais do trabalho, determina o progresso físico e financeiro de um empreendimento. Basicamente, é o valor gasto referente ao trabalho que foi realmente realizado. Esse valor deve ser comparado com o valor que havia sido orçado para realizar o mesmo trabalho e com o valor orçado do trabalho que foi planejado para ser realizado no mesmo prazo. Dessa forma, é possível determinar os progressos físico e financeiro da obra e a aderência ao previsto. O princípio do valor agregado está na relação entre os custos reais incorridos e o trabalho realizado. O foco está na comparação do que foi gasto para obtê-lo com o que se havia previsto em gastar para obter o mesmo trabalho. Essa comparação entre custo previsto e realizado acontece simultaneamente à comparação dos prazos previstos e realizados para executar o trabalho. O gerenciamento do valor agregado é um sistema de gerenciamento de projeto que combina desempenho de custo e de prazo, para responder à seguinte questão: o que conseguimos com o dinheiro que gastamos? O gerenciamento do valor agregado tem a capacidade de combinar a aferição do escopo, custo e prazo em um único sistema integrado, promovendo antecipadamente avisos de problemas de desempenho. E eu trago mais uma definição do Marcos Possi em relação ao gerenciamento do valor agregado. O gerenciamento do valor agregado é um método de medição e registro do desempenho de projetos baseados em gastos planejados, gastos reais e desempenho técnico alcançado a uma data. O método de medição do desempenho do valor agregado fornece o cálculo de variações e índices de desempenho. A partir dessas medições, define o estado atual e desempenho do projeto e prediz o desempenho futuro, baseado no desempenho anterior do projeto. O gerenciamento do valor agregado se distingue das abordagens tradicionais de custos e orçamentos, pois essas são exclusivamente baseadas na confrontação de valores previstos e efetivamente realizados ou gastos. Os conceitos básicos do gerenciamento do valor agregado são: todas as etapas do projeto agregam valor à medida que o trabalho é realizado.
o valor agregado pode ser comparado ao custo atual e ao custo orçado, para determinar o desempenho do projeto e predizer as tendências futuras de desempenho. O progresso físico é medido em dinheiro, então os desempenhos de custo e prazo podem ser analisados nos mesmos termos. E esses conceitos são fundamentais. Essa ferramenta permite trazer custo e prazo para a mesma ordem de comparação, que é o dinheiro. Então, o orçamento já é expresso em verba, em valores financeiros, e essa ferramenta traz a evolução do prazo, registradas ou apresentadas também em termos financeiros. A partir do momento que eu tenho duas variáveis reduzidas ao mesmo padrão de comparação, que é o financeiro, e eu estabeleço a mesma periodicidade de medição da variação desses dois elementos, eu consigo aí ter uma forma de analisar conjuntamente custo e prazo dentro de uma mesma régua, equivalência financeira e eixo tempo. Então, o gerenciamento do valor agregado me permite fazer uma análise combinada de custo e prazo. Esse é o grande diferencial dessa ferramenta. Vamos conhecer agora os elementos básicos do gerenciamento do valor agregado. O primeiro deles é o Budget Cost of Work Schedule. E aí eu vou trazer os termos em inglês para facilitar uma eventual busca por bibliografia ou textos correlacionados, mas vou dar sempre também a nomenclatura em português. Então, esse valor indica a parcela do orçamento que deveria ser gasta considerando o custo da linha base da atividade, que é a Performance Measurement Baseline. Atribuição ou recurso. O BCWS é calculado como o custo da linha base dividido em fases e acumulados até a data de referência ou data atual. É o custo proveniente do orçamento. Basicamente, o BCWS é o seu orçamento aplicado ao seu planejamento, ou seja, quanto custa cada atividade para ser feita na sua duração. A tradução oficial do PMI para o BCWS é custo orçado do trabalho agendado, ou cota. Ou seja, custo orçado, temos os valores de orçamento, do trabalho agendado, ou seja, temos a referência do planejamento, a minha linha base, o meu cronograma, o meu planejamento principal, a minha linha de referência. Então, o cota, ele me traz o custo orçado para cada atividade dentro do período do planejamento. Então, para cada sequência de serviços, para cada atividade planejada, eu tenho o seu custo orçado associado. E eu tenho uma primeira conjugação aí dos dois elementos, planejamento e orçamento, dentro do mesmo conjunto de informações. Essa vai ser a referência, ou seja, eu preciso tanto do orçamento quanto do planejamento, e os dois construídos sobre a mesma estrutura, com a mesma base. Então eu tenho para cada atividade uma expectativa de duração e uma expectativa de custo. Cada atividade tem associado a ela um prazo, uma duração e um custo, um valor necessário para que seja executada. E essa é a base do fundamento. Esse valor, esse combinado dessas duas informações vão gerar um valor que esse vai ser o referencial, que é o cota. O próximo elemento é o Budget Cost of Work Performed. O que é isso? É o valor que indica a parcela do orçamento que deveria ser gasta, considerando o trabalho realizado até o momento, e o custo da linha de base para a atividade de atribuição ao recurso. Esse valor também é denominado valor acumulado ou valor agregado. A tradução é o custo orçado do trabalho realizado, ou COTR. O PMI reconhece também a sigla oficial como Earned Value, ou valor agregado. E o que é isso? Esse elemento ele vai me trazer o quê?
o custo orçado do trabalho realizado. E o que é isso? Aí já tem uma primeira medição. Eu tenho uma aferição do trabalho que foi realmente executado. Então eu preciso medir quanto da atividade foi realizada. Essa informação é medida. E eu busco no orçamento qual é o custo que foi orçado para desenvolver aquela atividade que foi realizada. Então, esse elemento ele trava o custo do orçamento e associa esse custo obtido através do orçamento para calcular o valor agregado, ou seja, o valor daquele trabalho que foi realizado. Quanto custa usando valores de orçamento para executar aquilo que foi realizado dentro do período da medição. Esse é o segundo elemento. E o terceiro e último elemento é o Actual Cost of Work Performed, que mostra os custos reais decorrentes do trabalho realizado por um recurso ou atividade até a data de referência, ou data atual do projeto, proveniente dos dados financeiros. A tradução é custo real do trabalho realizado, ou CRTR. E aqui eu tenho o terceiro elemento que apresenta o seguinte: o trabalho que foi realizado e o custo real daquele trabalho. Então, no primeiro elemento eu tenho custo orçado e atividade planejada, ou prazo previsto. Eu tenho uma expectativa para os dois. Eu tenho orçamento e planejamento. Esse é o cota. No COTR, eu tenho o trabalho que foi realizado, ou seja, a atividade que foi executada. E qual é a previsão em orçamento para aquele custo daquela atividade que foi realizada? Ou seja, eu tenho uma leitura real, medida, que é o serviço, associada a um valor previsto. Ou seja, quanto que era para eu ter gasto para realizar aquilo que foi feito. Esse é o COTR. E o último, o CRTR, é para o serviço que foi feito, de fato, quanto de fato eu gastei. Então eu tenho uma leitura de duas variáveis combinadas de três maneiras diferentes. Num primeiro jeito, expectativa e expectativa, ou seja, expectativa de custo com expectativa de desenvolvimento da atividade. Num segundo ponto, expectativa de custo para uma atividade realmente realizada. E o terceiro elemento, o gasto real para o trabalho real que foi executado. Ou seja, eu meço quanto que eu fiz e eu meço quanto que eu gastei para executar aquela atividade. Com esses três elementos, eu tenho os elementos suficientes, necessários para a utilização da ferramenta do gerenciamento do valor agregado. Então, uma vez determinados esses três parâmetros, a análise dos resultados é obtida na correlação entre os valores encontrados em cada um deles. Aqui eu trago uma representação gráfica de um possível conjunto das três variáveis. Não quer dizer que é sempre dessa maneira, mas elas podem se apresentar de uma série de variações, e aqui é uma delas. Então, esse é um possível conjunto das três variáveis do valor agregado ao longo do tempo em uma determinada data de referência. É importante, esses valores eles são medidos em datas pré-determinadas ou intervalos pré-determinados e fixos. Então, a cada momento você vai ter uma leitura dos três elementos, as três variáveis. Reparem no gráfico que a única variável que eu tenho durante todo o tempo do projeto ou da obra é o cota. Por quê? É a única que eu tenho da obra como um todo, porque ela se refere a uma expectativa, se refere a uma consideração de início do empreendimento, do início da obra. O orçamento e o planejamento são desenvolvidos antes da execução e eles compreendem todo o ciclo. Então eu tenho informação de previsão de custo e prazo para todas as atividades do início ao fim da obra. Então a única variável que eu tenho do começo até o final é o cota, e ela que é a minha referência, porque ela é o meu objetivo. Ela é o farol da minha navegação, da minha execução da obra. Ela é que é a baliza para eu medir se eu estou dentro ou se eu estou fora daquilo que foi previsto, planejado e orçado.
As outras duas variáveis são o COTR e o CRTR. Então aqui eu tenho, nesse gráfico, uma construção do COTR mais baixa e uma construção do CRTR mais alta. Quais são as conclusões que podemos tirar desse gráfico? Nessa data de referência, onde eu tenho essa linha vertical, eu tenho a indicação do COTA, que é o orçamento e o planejamento, os dois traduzidos em termos financeiros, e dão um ponto nesse gráfico. E nessa mesma data, eu tenho uma leitura do COTR, que é o quê? Quanto que eu tenho previsto em orçamento para realizar aquilo que foi realizado. É o COTR. Ou seja, eu fiz uma quantidade X de serviço. Em orçamento, qual o valor que eu tenho para executar aquele serviço? Esse é o COTR. E o CRTR é esse serviço que foi executado, quanto realmente gastou, que é o custo realizado. Esse é o meu CRTR. Então aqui a gente consegue verificar que em relação ao orçamento, nessa data, eu tenho uma quantidade de trabalho realizada menor do que a prevista e uma quantidade de dinheiro gasto maior do que o previsto. E quais conclusões a gente pode tirar desse gráfico? Basicamente estas, que até o momento, na data dessa verificação, eu tenho um trabalho realizado acumulado menor do que o previsto e um gasto de dinheiro, um gasto superior ao previsto. Isso não necessariamente quer dizer que a obra está atrasada e não necessariamente quer dizer que a obra vai ter um estouro de custo. Uma série de outras informações devem ser levantadas para construir esse cenário. Eu posso ter feito antecipação de pagamento de material ou de alguma oportunidade de negociação para pagamento antecipado com melhor condição comercial. Eu posso ter tido realmente alguma paralisação de frente de serviço na busca de uma solução técnica de equipamento que no futuro vai dar uma produtividade diferenciada. Então, assim, os cenários são diversos, são vários possíveis, mas aqui te dá uma leitura. É claro que isso também pode realmente representar uma tendência de atraso e de estouro de custo. E aí é importante você ter a leitura do cenário como um todo para poder fazer a avaliação das variáveis que estão impactando em cada um desses elementos para fazer a sua atuação como gestor, como responsável da obra, tendo o orçamento e o planejamento como parâmetro e saber aonde deve atuar. Aí a importância de ter o orçamento, de você ter o orçamento detalhado nas atividades, no orçamento executivo, de você ter uma ferramenta como uma curva ABC para saber aonde você deve agir para tirar o melhor resultado. Tudo aquilo que a gente viu dentro do curso, aquela construção do orçamento executivo, os detalhes das composições, as produtividades, modulação de equipes, tudo aquilo você usa agora para poder ajustar e tomar a rédea para fazer a intervenção que for necessária. E com base nesses três elementos, na medição, na aferição desses três valores, a gente faz a análise das variações entre os parâmetros. A primeira variação é a cost variance ou variação de custo, que mostra se o projeto está acima ou abaixo do orçamento. Então, é a diferença entre o custo previsto para atingir o nível atual de conclusão e o custo real, até a data da referência. Se a variação de custo for positiva, o custo do trabalho agregado estará aquém do valor realmente gasto. E se for negativa, a atividade está agregando um valor inferior ao que se gastou no trabalho. E, continuada essa tendência, significa que o projeto tem uma grande chance de ser concluído com um gasto superior ao orçado. O PMI traduz oficialmente o Cost Variance como variação de custo. Então, o que é a variação de custo? É a diferença entre o custo orçado do trabalho realizado e o custo real do trabalho realizado. Ou seja, é a diferença entre quanto custa aquilo que foi executado e quanto que eu tinha em orçamento para executar aquele mesmo trabalho. Se o valor do meu orçamento, minha previsão orçamentária para aquele serviço for maior do que o que eu gastei, eu tenho um valor maior do que zero e é favorável, ou seja, eu tinha mais previsto em orçamento do que eu de fato gastei.
Se eu tenho uma previsão de orçamento menor do que o que realmente foi gasto, eu tenho uma variação de custo menor do que zero e, por esse motivo, desfavorável, ou seja, eu tenho menos recurso financeiro no meu orçamento do que realmente foi gasto. A variação de custo também pode ser expressa como percentual, né, dividindo o valor obtido, a variação de custo, pela referência que é o seu ATR. Ou seja, se essa diferença entre o custo orçado do trabalho realizado e o custo real do trabalho realizado, essa diferença dividida pela sua referência, que é o custo do orçado, você vai ter, se esse percentual for menor do que zero, você tem uma variação de custo acima do orçamento, e se for maior do que zero, abaixo do orçamento. Outra variação é a Schedule Variance, que é a variação de prazo. Ele mostra se o projeto está adiantado ou atrasado em relação ao cronograma. É a diferença em termos de custo entre o valor agregado e a agenda da linha base. Se a variação de prazo for positiva, o projeto está adiantado. Se for negativa, está atrasado. Então, o PMI também traduz a Schedule Variance como variação de prazo. Em termos de equação, a variação de prazo ela pode ser escrita como a diferença entre o custo orçado do trabalho realizado e o custo orçado do trabalho agendado. Ou seja, se o trabalho que foi realizado menos o trabalho que foi previsto, essa diferença for positiva, ou seja, eu realizei mais do que eu previ no meu planejamento, eu estou adiantado. Repara aqui que eu tenho uma equalização em termos de custo. Eu trato de custo orçado do trabalho realizado e custo orçado do trabalho agendado, ou seja, eu estou com essa comparação balizada em termos de custo referenciada no orçamento. Então, eu estou analisando apenas o trabalho que foi realizado. Eu estou comparando o trabalho que foi realizado com o trabalho que era agendado ou previsto ou planejado. Se eu tenho mais trabalho realizado do que trabalho previsto, eu tenho mais serviço feito, eu estou com uma variação de prazo maior do que zero, eu estou com serviço adiantado. Se eu estou com menos trabalho realizado do que o planejado, eu estou com uma variação de prazo menor do que zero e eu tenho um atraso. Assim como a variação de custo, a variação de prazo também pode ser escrita em termos percentuais, onde sendo a razão entre a variação de prazo e o cota, que é o orçamento e o planejamento. Essa razão, sendo menor do que zero, está atrasada, sendo maior do que zero, está adiantada. Uma terceira variação é a variação de tempo, é a time variance. É a diferença em termos de tempo entre o previsto pelo projeto e o realizado. Essa variação ela é encontrada graficamente pela projeção da curva do BCWS e o BCWP, encontrando a data em que BCWS agrega valor ao BCWP. Vamos ver como é que fica isso no gráfico e o PMI traduz como VT ou variação do tempo. Então, a obtenção da variação do tempo ela é gráfica. E aqui no gráfico a gente pode observar, quando eu tenho na linha do seu ATR, quando ela encontra ali a data de referência, naquela data eu vou buscar aonde eu tenho o mesmo custo, né, no eixo do custo, aonde eu tenho o mesmo custo dentro da minha linha do cota, dentro da minha linha de orçamento e planejamento. Ou seja, para um mesmo custo, eu estou travando a variável custo e numa data específica. A diferença de data, de tempo entre essas duas curvas é o equivalente de atraso ou adiantamento que eu tenho da minha obra em termos de prazo. Pode ser dia, pode ser semana, depende de como está a construção do seu gráfico, mas aí eu travei o trabalho que foi realizado e travei o meu equivalente de custo para aquele momento. Então eu tenho uma construção gráfica onde eu tenho aqui a medição, a mensuração exata de quantos dias
ou quantas semanas, ou quantas horas, depende da atividade, de como é o seu planejamento, mas a minha escala do tempo em quanto de tempo corresponde àquela variação de prazo referente à diferença entre as curvas do COTR e do cota. Então, com essas três variações, já consigo ter uma leitura bem precisa de como está a evolução, o andamento da minha obra. E o gerenciamento do valor agregado traz ainda dois índices de desempenho, para você ter uma leitura através de dois indicadores, de duas referências, que você pode atribuir realmente um peso para isso, não simplesmente se está atrasado ou adiantado, ou se está mais caro ou mais barato, e você ter sim um indicador, um índice, um número que você possa usar como métrica. O primeiro deles é o Schedule Performance Index, que é o resultado da razão entre o valor agregado e o valor planejado. Então, esse índice mostra a taxa de conversão do valor previsto em valor agregado. Isso, na verdade, é a minha eficiência em termos de prazo, do que foi realizado em relação ao que era previsto. É a taxa de eficiência do seu andamento da obra frente ao seu cronograma, frente ao seu planejamento. Então, se esse índice for menor do que 1, o projeto está realizado a uma taxa de conversão menor que a prevista. Ou seja, o meu índice de performance de prazo, se eu tenho um trabalho realizado menor do que o trabalho agendado, de novo aqui o parâmetro custo foi equalizado, eu estou comparando tanto o trabalho realizado quanto o trabalho agendado dentro do mesmo horizonte de custo, que é o custo orçado. Então é COTR sobre cota. Então, dentro do mesmo horizonte de custo, se o meu trabalho realizado é menor do que o trabalho agendado, essa minha razão é menor do que 1. Ou seja, eu realizei menos do que eu previ. Então, eu tenho uma performance de prazo desfavorável. Por outro lado, se eu tenho um trabalho realizado maior do que o trabalho agendado, eu tenho uma performance favorável. E esse é um valor sempre dentro dessa ordem de grandeza. Maior do que 1, eu tenho mais realizado do que agendado, e menor do que 1, menos realizado do que agendado. Paralelamente, eu tenho um mesmo índice, mesmo tipo de índice, em relação ao custo, que é o Cost Performance Index, que é o resultado da razão entre o valor agregado e o custo real. Esse índice mostra qual é a conversão entre os valores reais consumidos pelo projeto e os valores agregados no mesmo período. Sempre o intervalo e o período de medição é o mesmo para todos os elementos, eu não posso mudar essa régua da escala. E aqui no índice de performance de custo, eu vou medir a variação de custo. Então eu preciso travar, eu preciso ter o mesmo parâmetro de comparação referente ao trabalho, que no caso é o trabalho que foi realizado. Então, para um mesmo trabalho realizado, eu vou comparar quanto foi orçado e quanto foi realmente gasto. Se eu tenho um COTR, ou seja, um custo orçado maior do que o custo que foi realizado, eu tenho esse índice maior do que 1 e é favorável, ou seja, eu tenho uma previsão em orçamento valor maior do que o que foi efetivamente gasto para realizar o mesmo trabalho. Se eu tenho um valor de orçamento para aquele serviço que foi realizado, ou seja, um COTR menor do que o valor que foi efetivamente gasto para o mesmo serviço realizado, eu tenho um valor menor do que 1 e desfavorável, ou seja, eu estou consumindo mais recurso financeiro do que o previsto em orçamento para realizar o mesmo trabalho. Então eu tenho aí o segundo índice de desempenho, que junto com o índice de performance de prazo, eu consigo ter uma leitura precisa da aderência do meu planejamento e do meu orçamento à condução da minha obra. E aqui é importante agora destacar alguns pontos. Primeiro, a leitura isolada de apenas um dos parâmetros não fornece uma interpretação correta da situação e pode induzir ao erro.
Então aqui eu tenho uma ferramenta que me dá um conjunto de informações onde eu tenho a possibilidade de fazer uma leitura conjugada dentro de dois eixos de duas variáveis simultaneamente. Então eu tenho uma leitura combinada e isso ajuda a entender de uma maneira mais adequada e completa o meu cenário, mas ele sozinho não é capaz de dizer ou de afirmar que vai atrasar, ou vai adiantar, ou vai custar mais caro, ou vai custar mais barato. São indicadores, são ferramentas, são dados que te ajudam a, dentro de todo um cenário, você como gestor da obra, você como responsável pela condução, precisa completar essa cena para daí sim fazer uma leitura completa da situação e ver que medida precisa ser adotada, se precisa ser adotada alguma medida para fazer alguma correção de condução da obra. Segundo, o gerenciamento do valor agregado é uma poderosa ferramenta de gestão de obras e fornece ainda meios para projetar os custos e os prazos finais de obra dentro de diferentes cenários. Então eu consigo, através dessa ferramenta e uma técnica específica que chama Forecast, fazer a previsão de, com base nos números e nos andamentos que eu tenho até então, de serviços realizados e valores gastos, quais são as minhas previsões ou expectativas de andamento futuro. Então, é uma ferramenta que também te permite subsídio para fazer projeções se a condução dessa obra tende a trazer de volta uma normalidade ou se tende a um estouro de prazo ou de custo para você poder tomar as medidas necessárias. O gerenciamento do valor agregado depende basicamente de 4 fatores muito importantes. O primeiro deles, a elaboração do orçamento executivo. Obrigatoriamente, eu preciso do orçamento executivo. E, em segundo, o desenvolvimento de um planejamento detalhado. Se eu tenho uma ferramenta que utiliza as informações combinadas de orçamento e planejamento, eu preciso dessas duas ferramentas construídas a um nível de detalhamento suficiente que eu possa ter uma leitura por atividade, por prazo, por tipo de custo, conforme eu vá fazer a condução da minha obra. Ter só um valor final não adianta, ter só um valor por grupo de atividade não adianta, eu preciso realmente ter um orçamento executivo construído da forma que a gente viu no curso. Isso é a importância do orçamento executivo. O objetivo dele, como já foi falado, não é chegar ao valor final. Isso você consegue através de outras técnicas. O objetivo do valor executivo é o detalhamento da distribuição de custos ao longo de todas as etapas do processo da construção e com todas as informações de consumos, produtividades e quantidades, como a gente já viu. Então eu preciso desse detalhamento. Preciso também do planejamento detalhado das atividades, das precedências, das durações, todos os requisitos, entregas parciais, tudo que está dentro do meu planejamento. E eu preciso dessas duas ferramentas desenvolvidas, completas e antes. E o terceiro, que é fundamental também, que é o orçamento e o planejamento, eles devem ser construídos em conjunto e sobre a mesma estrutura, para possibilitar a associação de custo e prazo aos mesmos pacotes de trabalho. Isso é um dos principais equívocos, uma das principais falhas dentro das construtoras. O setor de planejamento não fala com orçamento. Cada um faz um produto separado e eles não se falam. Então eu não consigo associar quanto que uma atividade custou ou quanto que uma atividade, qual o prazo previsto daquela atividade, porque eles têm formas diferentes de estruturar essas atividades, esses pacotes de trabalhos, esses serviços. Então é imperativo, é fundamental, é mandatório que os dois elementos, orçamento e planejamento, sejam construídos sobre a mesma estrutura analítica de projeto. Porque quando eu ler no planejamento uma atividade, eu preciso achar aquela mesma atividade dentro do orçamento, para eu conseguir fazer equivalência financeira entre as duas. Senão, o serviço é impossível de ser realizado. E o quarto é a rotina de monitoramento e controle da obra, com um procedimento
bem definido de apuração das informações e atuação quando necessário. Então não adianta ter o orçamento, ter o planejamento construído sobre a mesma estrutura, ter todas essas fórmulas, ter todos esses elementos, todos esses indicadores, se durante a execução da obra eu não tenho uma rotina clara, precisa, bem definida, organizada de periodicamente, com consistência, eu fazer o monitoramento e o controle da obra. Se é semanal, se é quinzenal, se é diário. Não adianta esperar passar 2, 3, 4 semanas e fazer retroativo. A hora faz por semana, depois faz com 10 dias, depois faz com 15 dias, depois volta para 3 dias. Então, não funciona. Você está mudando a escala, você está mudando a base de medição, você está fazendo uma leitura do passado, já não serve mais para tomada de decisão. Então é importantíssimo que essa rotina esteja na lista de rotinas das suas obrigações periódicas da condução da obra e que ela seja seguida à risca.